teve aquela sensação de olhar para alguém e pensar: como essa pessoa consegue se organizar financeiramente com o mesmo salário que eu tenho? Talvez seja uma colega de trabalho que nunca entra em pânico quando aparece um imprevisto. Talvez seja um vizinho que não parece ganhar muito, mas nunca está no sufoco. Talvez seja alguém da família que sempre tem uma reserva para quando a vida aperta, enquanto todo mundo ao redor está no limite. E você fica se perguntando: o que essa pessoa faz que eu não faço? O que ela sabe que eu não sei? O que está acontecendo por trás daquilo que parece organização natural, mas provavelmente não é? Hoje eu vou te mostrar exatamente o que gente organizada financeiramente faz na prática, não a teoria bonita, o comportamento real, com exemplos concretos de como isso aparece no dia a dia de pessoas comuns que ganhavam pouco e ainda assim conseguiram organizar a vida financeira de forma que hoje serve de referência para quem está ao redor. Se inscreve no canal. Aqui a gente abre o que está por trás de quem parece naturalmente organizado. Existe uma crença silenciosa que a maioria das pessoas carrega sobre organização financeira. A crença de que tem gente que nasce organizada e gente que não nasce. Que existe um tipo de pessoa que naturalmente controla o dinheiro, naturalmente sabe onde vai cada real, naturalmente não cede ao impulso, e outro tipo que não tem esse dom, que tenta, que se esforça, mas que de alguma forma nunca consegue manter. Você provavelmente já se colocou no segundo grupo em algum momento. Já pensou: não sou organizado por natureza. Não tenho esse perfil, não funciono assim. Mas essa crença é falsa, e provar que ela é falsa começa com entender algo fundamental sobre as pessoas que parecem naturalmente organizadas. Elas não nasceram assim, elas aprenderam, erraram, ajustaram e repetiram comportamentos específicos vezes suficientes até que parecesse natural. O seu Roberto tem 52 anos, trabalha como motorista de ônibus há 18 anos, ganha em torno de 2.800 por mês. Quando você olha para a vida financeira do seu Roberto hoje, com reserva, sem dívida, com um pequeno investimento crescendo, parece que ele sempre foi assim, que nasceu organizado. Mas o seu Roberto me contou que aos 38 anos não tinha nada guardado. Tinha dívida, tinha parcela acumulada, tinha aquela sensação de que o salário nunca era suficiente e que a virada não veio de inspiração ou de dom natural. Veio de 3 mudanças simples que ele fez ao mesmo tempo e que manteve por tempo suficiente para virarem hábito. Hoje, todo mundo que conhece o seu Roberto acha que ele é naturalmente organizado. Não é. Ele pratica comportamentos que qualquer pessoa pode praticar. E é exatamente esses comportamentos que esse vídeo existe para te mostrar. Vou te mostrar os comportamentos que aparecem em gente financeiramente organizada, com exemplos reais de pessoas diferentes, com histórias que você provavelmente nunca ouviu antes, e com a clareza de como cada comportamento aparece no dia a dia de verdade. Comportamento 1. Elas têm um dia fixo no mês para cuidar do dinheiro. Gente organizada financeiramente não gerencia o dinheiro o tempo inteiro, não fica calculando a cada compra, não revisa o extrato toda hora, não vive em modo de vigilância financeira constante, mas tem um momento fixo, uma vez por mês, sempre no mesmo dia, em que senta, abre o extrato, revisa o que entrou e o que saiu, confere se o planejamento foi cumprido e define o mês seguinte. A dona Fátima é cozinheira numa escola municipal. Ganha 1.950 por mês. Todo dia 1º do mês, depois do café da manhã, antes de começar qualquer outra coisa, ela senta na mesa da cozinha com o celular e passa 25 minutos revisando o extrato do mês anterior e planejando o mês que começa. Não usa planilha elaborada, não tem aplicativo especial, usa o bloco de notas do celular. Anota o que entrou, o que foi para conta fixa, o que foi para reserva e o que ficou variável. Compara com o mês anterior. Identifica se tem algo que saiu mais do que devia. Esses 25 minutos, uma vez por mês, dão a ela uma clareza sobre o próprio dinheiro que a maioria das pessoas que ganha o dobro não tem. Porque quem não tem esse momento fixo de revisão opera na sensação, e sensação financeira quase sempre mente. Comportamento 2. Elas separam o dinheiro em envelopes, físicos ou digitais. Esse comportamento parece antiquado quando você ouve pela primeira vez, mas é um dos mais eficientes que existem e aparece com consistência em gente organizada, de diferentes gerações e realidades. A lógica é simples. Quando o dinheiro está todo na mesma conta, ele parece mais do que é.
Você vê 1.800 na conta e sente que tem 1.800 disponível, sem considerar que 800 desse valor já está comprometido com o aluguel da semana que vem. Quando você separa em envelopes, físicos com dinheiro ou digitais com contas separadas, cada envelope tem um limite claro. O envelope do mercado tem R$ 400, o envelope do transporte tem R$ 200, o envelope da reserva tem 150. E quando o envelope acaba, acabou. Não tem de onde pegar, porque os outros envelopes têm dono. O Leandro tem 34 anos, trabalha como técnico de manutenção e ganha R$ 2.400 por mês. Ele usa 3 contas digitais diferentes, uma para contas fixas, uma para gastos variáveis e uma para reserva. No dia do salário, ele distribui o valor entre as 3 contas, antes de qualquer gasto. A conta de gastos variáveis é a que ele usa no dia a dia, e quando ela zera, ele sabe que o mês acabou, sem precisar fazer nenhum cálculo, sem precisar checar planejamento, sem precisar de força de vontade. O sistema faz o controle por ele. Comportamento 3. Elas têm uma lista de compras semanal e seguem. Esse comportamento aparece em quase toda pessoa financeiramente organizada que ganha pouco, e a consistência com que aparece mostra que não é coincidência. É uma das práticas mais eficientes de controle de gasto variável que existem. A lista não é só para mercado, é para qualquer compra da semana. O que precisa comprar essa semana, anota. O que não está na lista não entra no carrinho, ou pelo menos passa pelo filtro de uma pergunta consciente antes de entrar. A Claudinha é recepcionista num consultório dentário. Ganha R$ 1.700 por mês. Todo domingo à noite ela escreve no papel a lista da semana, mercado, itens de limpeza, qualquer compra necessária que identificou ao longo da semana anterior. Segunda-feira, ela vai às compras com a lista na mão. Ela me contou que no começo era difícil não pegar o que não estava na lista, que tinha semanas que pegava 1 ou 2 itens extras, mas com o tempo virou o filtro natural. Hoje ela olha para um item fora da lista e automaticamente pensa, isso pode esperar para a semana que vem? E na maioria das vezes a resposta é sim. Esse comportamento sozinho reduziu os gastos variáveis dela em aproximadamente R$ 180 por mês. Em 12 meses foram 2.160 que antes sumiam em compras não planejadas e que agora vão para a reserva. Comportamento 4. Elas antecipam os gastos sazonais. Esse é o comportamento que mais diferencia gente organizada de gente que vive em modo de apagamento de incêndio. E é um dos menos falados, porque parece óbvio quando você ouve, mas quase ninguém pratica de verdade. Gastos sazonais são os gastos que você sabe que vão vir, mas que de alguma forma sempre pegam de surpresa. IPVA, material escolar, Natal, Dia das Mães, aniversário de filho, revisão do carro. Todos esses gastos têm data previsível, mas a maioria das pessoas não se prepara para eles, e quando chegam, comprometem o orçamento de forma que gera dívida ou atrasa outras prioridades. O Marcão tem 41 anos e trabalha como eletricista autônomo. A renda varia, entre R$ 2.000 e R$ 3.500 dependendo do mês. No começo de cada ano, ele senta e lista todos os gastos sazonais que sabe que vão aparecer nos próximos 12 meses. IPVA do carro, R$ 680. Material escolar dos 2 filhos, R$ 450. Natal, 300. Aniversários dos filhos, 200 cada. Total de gastos sazonais, aproximadamente R$ 1.830, distribuídos ao longo do ano. Ele divide esse valor por 12, 152,50 centavos por mês, e separa esse valor todo mês numa conta específica para gastos sazonais. Quando o IPVA chega em março, o dinheiro já está lá. Quando o material escolar vence em janeiro, o dinheiro já está lá. Quando o Natal chega, o dinheiro já está lá. Nenhum desses gastos vira surpresa, nenhum vira dívida, nenhum compromete o orçamento do mês, porque o orçamento do mês já foi planejado com esse valor descontado. Comportamento 5. Elas têm uma regra clara para situações de pressão social. Esse comportamento é o mais raro de encontrar descrito, mas o mais presente em gente que consegue manter a organização financeira por anos, não só por semanas ou meses. Pressão social é uma das maiores causadoras de gasto não planejado. O aniversário que você não queria gastar, mas foi porque todo mundo foi. O presente que foi além do que cabia no orçamento porque não queria parecer mão de vaca. A saída de fim de semana que comprometeu a semana seguinte, porque a turma insistiu. Gente organizada financeiramente tem uma regra que define de antemão como vai agir nessas situações. Não improvisa na hora, porque na hora a pressão é maior e a clareza é menor. Define antes. A Simone é auxiliar de enfermagem, ganha R$ 2.100 por mês. A regra dela é simples e ela aplica sem exceção. Em qualquer convite social, ela tem um valor máximo que pode gastar,
R$ 60. Se o evento custa mais do que R$ 60, ela não vai, ou vai e contribui com R$ 60, sem explicação elaborada, sem desculpa longa, sem constrangimento. Ela me contou que no começo tinha um pouco de desconforto em dizer que podia contribuir só com R$ 60, mas percebeu rapidamente que a maioria das pessoas aceita sem questionar e que as poucas que questionam revelam mais sobre si mesmas do que sobre ela. Essa regra pré-definida elimina a tomada de decisão na hora do calor do momento, que é onde a pressão social tem mais poder. E sem essa pressão, os R$ 60 que antes iam embora em saídas não planejadas vão para a reserva. Comportamento 6. Elas revisam o padrão de vida quando a renda aumenta. Esse último comportamento é o que explica por que gente organizada continua organizada quando ganha mais, enquanto a maioria das pessoas que recebe um aumento volta a ficar no zero com números maiores. Quando a renda aumenta, o comportamento padrão é aumentar o padrão de vida na mesma proporção. Salário subiu R$ 300, o carro muda, o aluguel melhora, as saídas ficam mais caras. E o resultado financeiro continua o mesmo, zero no fim do mês, só com valores maiores. Gente organizada financeiramente tem uma regra diferente para quando a renda aumenta. Parte do aumento vai para a reserva ou investimento, antes de qualquer ajuste no padrão de vida. Não tudo, mas uma parte definida, geralmente pelo menos 50% do aumento. O seu Roberto, que eu mencionei no início, o motorista de ônibus, me contou que teve 3 aumentos de salário nos últimos 8 anos. Em todos os 3, ele deixou o padrão de vida do jeito que estava e redirecionou metade do aumento para a reserva pelo menos durante 6 meses. Depois avaliava se algum ajuste de padrão fazia sentido e fazia só o que cabia na outra metade do aumento. Esse comportamento simples, que vai contra o instinto natural de melhorar a vida imediatamente quando a situação melhora, é o que explica por que o seu Roberto hoje tem reserva, investimento e tranquilidade financeira com um salário que muita gente consideraria insuficiente para isso. 6 comportamentos. Nenhum deles exige salário alto. Nenhum exige dom natural. Todos são aprendidos. E todos podem ser aprendidos por você. Mas a armadilha mais comum é tentar replicar todos os 6 ao mesmo tempo. Isso sobrecarrega, gera sensação de fracasso quando algum não funciona de imediato e leva ao abandono de tudo. O método certo é diferente. Se você está começando do zero, escolhe o comportamento 1 e o comportamento 2. Define hoje qual vai ser o seu dia fixo mensal de revisão financeira. Pode ser todo dia 1º, pode ser todo dia 10, pode ser todo o último domingo do mês. Escolhe e coloca no calendário do celular como evento recorrente agora, não depois, agora. E ainda hoje, abre pelo menos uma conta separada. Pode ser a caixinha do Nubank, pode ser qualquer banco digital gratuito, que vai ser o seu envelope de reserva. No próximo salário, você transfere o valor de reserva para lá antes de qualquer gasto variável. Esses 2 comportamentos juntos, dia fixo de revisão e conta separada, criam a estrutura mínima que os outros comportamentos vão preencher com o tempo. Se você já tem alguma organização, mas quer melhorar, foca no comportamento 4. Lista todos os gastos sazonais que você sabe que vão vir nos próximos 12 meses. Some o total, divide por 12 e começa a separar esse valor mensalmente numa conta específica para isso. Esse comportamento sozinho elimina a maioria das situações de emergência financeira que desfazem semanas de organização, porque transforma gasto sazonal surpresa em gasto planejado previsível. Se você já é razoavelmente organizado, mas quer acelerar, vai para o comportamento 6. Quando o próximo ajuste de salário vier, seja aumento, seja renda extra, seja qualquer acréscimo, defina antes que pelo menos 50% desse acréscimo vai para reserva ou investimento por no mínimo 6 meses antes de qualquer ajuste de padrão de vida. Essa decisão tomada antes do aumento chegar é muito mais eficiente do que a decisão tomada depois, porque depois o dinheiro já está disponível e o instinto de melhorar a vida imediatamente já está ativo. Gente organizada financeiramente não nasceu assim. A dona Fátima aprendeu a ter o dia fixo de revisão. O Leandro aprendeu a separar em contas diferentes. A Claudinha aprendeu a seguir a lista. O Marcão aprendeu a antecipar os sazonais. A Simone aprendeu a ter regra para pressão sacial. E o seu Roberto aprendeu a conter o padrão de vida quando a renda sobe. 6 comportamentos aprendidos, 6 pessoas diferentes, 6 histórias que começaram no mesmo lugar que a sua, ganhando pouco, sem método, sem clareza sobre o que fazer diferente. A única diferença entre onde elas estavam e onde você está agora é que elas já aprenderam esses comportamentos, e agora você também aprendeu. O
O que faz diferença a partir daqui não é mais informação, é escolha. A escolha de aplicar pelo menos um desses comportamentos, hoje, com o que você tem, na situação que você está. Se esse vídeo te mostrou o que estava faltando na sua organização financeira, deixa o like. Isso ajuda muito o canal a chegar em mais pessoas que precisam dessa conversa. Comenta aqui embaixo, qual desses 6 comportamentos de gente organizada você mais admira em alguém que conhece? Me conta, eu leio todos os comentários. E se você conhece alguém que quer se organizar financeiramente, mas não sabe por onde começar, manda esse vídeo para essa pessoa agora. Os comportamentos estão aqui, é só começar. Eu sou Mari, você não precisa de sorte, precisa de consciência. Até o próximo vídeo.